Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia do titular de dados. Hoje é o dia de explicar para vocês todos os direitos que têm os titulares de dados, como exercem esses direitos e também se você tiver um negócio, se você trabalhar com operações de tratamento, se você utilizar dados pessoais, é o dia em que você, como empresa, como prestador de serviços, como agente de tratamento, também vai descobrir todas as coisas que você tem que fazer, né, para que os titulares de dados possam exercer esses direitos. A questão aqui é um artigo não, é um capítulo, na verdade, né? Nós temos um capítulo inteiro que fala a respeito dos direitos dos titulares, então, como sempre, para eu não afogar os meus alunos queridos com muito conteúdo, eu vou dividir em parte 1, parte 2, para vocês não ficarem assim muito aborrecidos. Não é que geralmente o povo reclama muito do tempo que as minhas aulas duram. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar com o artigo 17, que diz que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados e garantidos os seus direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. O que esse artigo mostra para nós, né? Primeiro que essa lei ela está fundamentada na pessoa natural, então não adianta você querer exercer direitos de pessoa jurídica, por exemplo, com base na LGPD, porque não funciona. Essa aqui é uma lei que a gente pode invocar sempre para a proteção dos direitos dos titulares enquanto pessoa física, né? Da mesma forma, a gente vai falar sempre de dados pessoais, por quê? Porque existem outros tipos de dados, como eu já expliquei para vocês, né? Existem dados aí, sei lá, de projetos, dados financeiros, dados de um monte de coisa, mas para os interesses e para a defesa aqui dos direitos, a gente vai falar apenas do dado pessoal, né? E por que a lei colocou aqui essas garantias, né, de liberdade, intimidade, privacidade? Para ratificar, ou seja, para dar mais força ainda a essas garantias que já estão na Constituição Federal, né, dando para o titular cada vez mais poder sobre esses aspectos aí a respeito dos seus dados. E no artigo 18, que é o famoso 18, nós vamos ver aqui todos os direitos que o titular tem para exercer aqui diante da LGPD. Então, ele vai ter direito a obter do controlador em relação aos dados por ele tratados, né? Tratados pelo controlador a qualquer momento e mediante requisição. E aí ele vai começar a elencar quais são os direitos. Gente, é importante vocês saberem o seguinte: tudo que está escrito aqui, provavelmente o controlador ele vai fazer o melhor possível para poder entregar para vocês, mas nem tudo que vocês vão ver agora que eu vou ler e explicar para vocês, ele tá assim, sabe, cravado numa pedra imortal, assim, com sangue. Não, certo? Tem certas coisas que às vezes não tem possibilidade de oferecer, tem certas coisas que tem algumas restrições de outras leis que não a lei de proteção de dados. Então, assim, vamos ver as coisas com muita calma, tá bom? Então, primeira coisa, a confirmação da existência do tratamento. Aqui a gente não precisa dar muita explicação, apenas você pode ir lá e acessar lá o portal da privacidade ou mandar um e-mail interno para a empresa, caso você ainda não encontre lá o lugarzinho para exercer os seus direitos, perguntando para a empresa: olha, empresa, eu gostaria de saber se vocês utilizam os meus dados para alguma operação de tratamento. Isso daqui seria o primeiro passinho, né? Eu quero confirmar que vocês efetivamente tratam os meus dados. E aí, você recebendo uma posição afirmativa, ou seja, sim, de fato, nós tratamos os seus dados. Qual que é o próximo direito? É saber que dados são esses, ou seja, ter acesso aos dados, né? E aí você pode perguntar: que dados meus você tem? Aqui no Brasil, com certeza, essa questão aqui de resposta aos titulares, ela vai ser melhor regulamentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E assim, falando para vocês um pouco da inspiração que a gente recebe da União Europeia, na União Europeia já tem vários direitos que estão ali definidos, né? Por exemplo, eles têm que responder qual que é a categoria dos dados, qual que é a finalidade do tratamento, quanto que é o período do tratamento, com quem compartilham lá. Realmente a coisa já, como vocês sabem, já cansei de falar, né? Tem mais maturidade, ali já tem um acesso um pouco mais amplo, mas aqui, por enquanto, o acesso olha, me informa quais dados meus você tem. E aí a empresa realmente é preciso informar. E aí, minha gente, eu quero que vocês olhem para tudo com os dois olhos, tá? Com os dois lados da situação. Porque se você for uma empresa,
Veja que aqui você já tem a necessidade de responder umas perguntinhas. Olha, eu trato dados dessa pessoa? Se eu trato dados dessa pessoa, que dados dessa pessoa eu tenho? Vocês vão vendo que vai sendo construído esse caminho, onde a gente precisa criar uma organização interna para poder atender as questões da lei? E aí o terceiro, isso aqui praticamente é um decorrente do outro, né? Olha, eu confirmei que tem uma operação de tratamento, eu soube quais são os meus dados, e aí ao receber a informação dos meus dados, eu vejo que tem ali dados que estão incompletos, errados, desatualizados, enfim. E aí você tem direito a fazer uma correção. E eu digo a vocês, essa correção, ela é importante hoje em dia, minha gente. E por que é importante? Porque com base nos dados que a gente tem dentro das plataformas, das empresas e tal, pode ser criado um perfil nosso, a gente pode perder oportunidades, a gente pode ser ranqueado num risco maior, né? Nós falamos um pouco disso sobre a questão do profiling, ou seja, para que os resultados da nossa análise de perfil sejam os melhores possíveis, convém que os nossos dados estejam corretos. Então, a gente tem que ir lá disponibilizar para os titulares o direito de corrigir os dados caso eles não estejam corretos. Próximo direito, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou em desconformidade com a lei. A gente estudou, tem uma aula inteira falando sobre anonimização, então eu vou abster-me de explicar isso aqui de novo. E a questão do bloqueio, eliminação, aqui o que acontece? O dado está sendo tratado em desconformidade com a lei. Então, sei lá, a empresa já foi notificada e continua tratando o dado errado. Ou aquele caso lá que eu contei para vocês, que o camarada pegou meu dado com base no legítimo interesse e eu não queria que ele processasse o dado daquela forma. Então, nesses casos aqui, pode chegar ao limite da empresa ser obrigada a anonimizar, bloquear ou eliminar os dados, tá? Não necessariamente a empresa vai fazer isso com base em um simples requerimento do titular. Entendam bem, isso daqui, em geral, ele se aplica mais em decorrência de algum descumprimento, ou seja, você já procurou o controlador, você já exerceu o seu direito, você não conseguiu resolver lá com ele, aí você passa para o próximo nível, que é procurar, sei lá, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou os órgãos de defesa do consumidor, e aí a empresa é acionada e insiste, entendeu? Então aqui já é um caso em que realmente a empresa está descumprindo a lei, e aí o fato da empresa descumprir a lei, né, ou seja, tem uma condição para isso aqui acontecer. Não adianta você simplesmente ir lá e fazer um pedido, anonimize os meus dados, não vai funcionar assim, entendeu? Quero já deixar alinhadas as expectativas. Por quê? Isso daqui é uma decorrência de uma empresa que descumpre a lei de proteção de dados, e aí ela pode chegar a esse ponto aqui como uma penalidade mesmo, tá? Seria mais nesse sentido esse inciso aqui. Portabilidade para um outro fornecedor mediante requisição. Aqui o que acontece? Aqui tem aquela máxima que a gente já aprendeu. Os meus dados, eles são meus. Eles não são da empresa que coletou, eles não são de ninguém. Eles são meus. Eu sou o titular e eu sou o dono do dado. Então, exemplo. Vamos supor que eu tenho meus dados lá, todas as minhas informações financeiras dentro de um birô de crédito que me dá um determinado score. E eu quero mudar, eu quero portar esse dado, eu quero que uma outra empresa faça uma análise do meu score de crédito. Eu posso pedir isso mediante uma requisição? Sim, eu posso pedir. Que dado vai ser portado? O meu dado pessoal. As informações que dizem respeito ao meu cadastro. Meu nome, meu RG, meu CPF, provavelmente as minhas informações financeiras. A forma como a empresa calcula o meu rating de crédito, isso não é portável. Por quê? Porque é uma inteligência de negócio que está ali no bojo do segredo industrial e comercial. Lembra que nós falamos disso? Tem coisas que são respeitadas e que a empresa não é obrigada a informar para outra empresa. Como foi que você calculou o score de crédito da Simone? Não. Isso daí é um algoritmo que é o negócio dele, né? Então ele vai poder passar ali, para que eu não tenha nenhum trabalho, ele vai passar todo a minha informação, o meu histórico de crédito, minha história toda, mas
o algoritmo está protegido dentro dessa capinha aí do segredo industrial e comercial. Isso é um exemplo, tá, gente? Pense em qualquer exemplo aí em que tem inteligência de negócio aplicada, a empresa não vai precisar portar esta informação, tá, para um terceiro. Esse inciso está escrito expressamente lá na Lei de Proteção de Dados que ele vai ser regulamentado pela nossa queridíssima autoridade nacional. Eliminação dos dados tratados com consentimento, à exceção daquelas exceções do artigo 16 que a gente já conversou, o negócio da obrigação regulatória, né? Toda a regrinha lá tem as suas exceções, e no caso das exceções do 16 não precisa fazer essa eliminação. Mas aqui qual que é essa hipótese, para a gente entender direitinho? Eu dei o meu consentimento para uma determinada operação, a empresa está lá tratando dados exclusivamente com base no meu consentimento. Nós já aprendemos que o consentimento pode ser revogado. Uma vez revogado, a gente precisa obedecer o titular de dados. E aí, nesse caso, lembra, até quando a gente analisou o artigo anterior, que eu falei para vocês sobre a questão do ciclo de vida. Nessa hipótese aqui, o titular pediu para parar de usar os dados com consentimento e pediu para eliminar. E aí, se ele não tiver acobertado, né, o agente, se ele não tiver acobertado em nenhuma daquelas exceções que a gente já estudou também no 16, poxa, ele vai ter que apagar, tá? Ele vai ter que ter uma infrazinha lá e apagar o dado. Direito de ter informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador compartilhou. Lembra, a gente conversou, né, do controlador lá, eu dei o exemplo no dia dessa aula. O banco pega o meu dado que compartilha com a administradora lá, a bendita emissora dos cartões de crédito, que por sua vez compartilha com uma empresa de courrier para entregar o cartão, e aí pronto, tem uma teia de gente, né? A gente pensa que tá lá só no banco, mas tá não. Tem 10 pessoas, 10 empresas para baixo ali do banco, que também receberam o seu dado por um motivo XYZ. Todo mundo, né, tem o direito de saber quem é esta cadeia que se forma ali na sequência. Isso daqui sempre mediante um requerimento. Que mais? Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e consequências da negativa. Esse aqui é aquele negócio de você ser, assim, transparente, honesto, não é? Com o titular de dados. Então, é o negócio lá do e-book. Ganhe aqui... Baixe aqui gratuitamente esse manual, essa planilha de Excel, sei lá, essas coisas aí todas que a gente entra na internet e quer baixar. Quando a estratégia do controlador olha, se o camarada não preencher o cadastro, eu não vou entregar o produto, o serviço, ou sei lá o que eu estou oferecendo, precisa ficar claro isso daí para o titular, entendeu? Olha, a consequência de você não me entregar o seu dado você não vai receber o produto, ou vai dificultar, sei lá, se você não der um cookie, sei lá, alguma coisa assim, vai dificultar a sua navegação no site. Você precisa ser fair e esclarecer para o titular de dados quais as consequências de ele não fornecer uma determinada informação, tá? E o titular tem direito a revogar o seu consentimento, né? Ou seja, o consentimento, ele é dado e pode ser retirado a qualquer momento, nós falamos também disso algumas vezes, então é preciso que a empresa deixe lá mecanismos para que ele possa revogar esse consentimento. Do mesmo jeito que facilmente você deu o consentimento para uma determinada coisa, você também tem que ter ali dentro do portal, da página, ou um e-mail, alguma forma você tem que ter de dizer, olha, eu não quero mais e eu quero que você tire aí a minha informação do seu cadastro, tá? E aí agora a gente começa com os parágrafos. O primeiro parágrafo diz que o titular de dados vai ter direito de peticionar contra o controlador perante a ANPD. O que é isso, né? É ir lá e fazer sua reclamação, né? Peticionar parte da petição, né? O juridiquês. Eu vou lá fazer uma petição na autoridade nacional, mas na verdade é um pedido que você faz lá, né? Uma reclamação, sei lá. Agora, gente, seguinte, onde que nós vamos exercer os nossos direitos primeiramente? No controlador. Né? No controlador, eu tô possessa lá, igual eu contei pra vocês o caso, tô pé da vida com o hospital, com o laboratório, sei lá, com a empresa de telefonia que não para de me ligar, com os chatos aí que a gente sempre encontra pela vida, né? A gente reclama primeiro pra eles, né? Reclama primeiro pra eles, porque assim, isso daqui tá sendo aculturado no mundo, as empresas realmente elas estão em processo aí, né? Em progresso, em processo de adequação. Então, a tendência é que ela vai tentar te atender, né?
E até mesmo porque, imagina, você vai chegar lá na autoridade nacional para fazer uma reclamação, uma petição, o que, que você vai falar? Olha, essa empresa está fazendo tal, tal, tal coisa comigo. E aí a autoridade vai falar, mas você já falou com a empresa? E você vai falar, não. É estranho, não é? Então, assim, vamos procurar primeiro o controlador, vai. Se eles não tiverem lá, se a empresa ainda não for uma dessas empresas lindas, tipo as minhas clientes aí que já tem um portal da privacidade, mas manda um e-mail, né? Procura lá o saque, né? Caso não tenha do portal, procura por outros meios acionar a empresa primeiro para ver se ela te atende. Aí, por fim, você realmente sendo, né? Tomou um deny lá, não conseguiu resolver seu problema, aí vamos lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Que mais? O titular pode se opor ao tratamento fundado em dispensa de consentimento em caso de descumprimento da lei. Então, vamos aterrissar isso aqui. Aquele mesmo caso, ó. Tá tratando o meu dado com base no legítimo interesse. Ele não me pediu consentimento, ele fundamentou lá, né? Certamente ele estudou a hipótese, entendeu que ele poderia fundamentar no legítimo interesse. Só que eu, titular, eu não concordo, não. Eu não concordo, eu falo, não. Essa operação ela não está certa sobre o legítimo interesse porque ela não atende às minhas expectativas enquanto titular de dados. Isso me dá o direito de me opor a essa operação de tratamento, tá? E os direitos exercidos são exercidos mediante requerimento do titular ou do representante legal, ou seja, a empresa ela precisa tomar o cuidado de identificar que você é você mesmo ou que você está sendo corretamente representado por alguma pessoa, né? Então, quando a gente vai entrar nesses portais que já estão organizadinhos aí para poder fazer atendimento de titular, existem maneiras de a pessoa realmente ser identificada, né? Então, por exemplo, olha, para eu poder garantir que Simone, você é Simone mesmo, eu quero que você me dê aqui algum dado cadastral seu. E aí depois eu vou te mandar, sei lá, eu tô chutando aqui um tipo de autenticação, tá? Eu vou te mandar um SMS pelo seu celular, que eu também tenho já cadastrado, para que você confirme esse token, esse número que eu vou te passar, para que eu saiba que você é você mesmo. Porque aí também, gente, é o outro cuidado da empresa, né? Porque a empresa também ficar dando essas informações para uma pessoa que não é o titular, imagina, é um incidente, né? É um incidente de segurança que pode causar prejuízo para o titular, vazamento de dados e tal. Então, esses direitos precisam ser exercidos mediante o requerimento da própria pessoa e cabe à empresa, dentro daquelas medidas técnicas e administrativas de proteção, cuidar para que ela realmente identifique. O titular é ele mesmo, não é a mãe, não é o filho, não é a Joana, não é, enfim, é o titular. Beleza? Caso o controlador não possa imediatamente, né, atender a solicitação do titular por alguma razão fundamentada, ele poderá comunicar que ele não é o agente, ou seja, que na verdade ele não está tratando os seus dados, ou indicar as razões que impedem a imediata adoção da providência. E aí provavelmente ele vai pedir um prazo, ele vai explicar para você quanto tempo ele precisa para poder responder, que ele está pesquisando, que ele está consultando, sei lá, ele vai dar alguma justificativa que você vai avaliar lá se ela é plausível ou não, e daí de repente disso você pode até pegar e peticionar depois para a autoridade, afinal você tentou, não é? O requerimento tem que ser atendido sem custo para o titular de dados, ou seja, ninguém vai poder cobrar para montar essa infraestrutura toda de atendimento aí, né, dos portais e tal. E o responsável, no caso o agente de tratamento, tem que informar os demais agentes com quem compartilhou. Então, vamos supor naquele caso lá da penalidade, né? Olha, eu sofri uma penalidade, vou precisar eliminar, bloquear, anonimizar o dado, eu tenho que fazer isso e imediatamente comunicar toda a cadeia dos controladores, dos operadores, das empresas com quem eu compartilhei, que estão ali para baixo, para que eles adotem a mesma providência, senão vai parar ali em mim, vai continuar acontecendo alguma irregularidade nos operadores que estão abaixo, certo? A portabilidade não inclui dados que tenham sido anonimizados. Lógico, né, gente? A gente já entendeu. O dado ficou anonimizado lá, não tem chave de reversão. Ele nem mais é dado pessoal, né? Se por alguma razão o processo de anonimização aconteceu, aquele dado nem é pessoal. Você não tem como pedir portabilidade de um dado que, por alguma razão legal, lógico, está anonimizado. Tá?
E o direito de peticionar também pode ser exercido perante os órgãos de defesa do consumidor. Eu falo muito para vocês, né? O código, a Lei Geral de Proteção de Dados, para mim, ela é assim o código de defesa do titular de dados. É uma pena que não chamaram a lei desse jeito, porque, né, não seria muito mais atrativo, olha, o código de defesa do titular de dados. Mas você vê que tem muita semelhança, e eu já falei disso para vocês algumas vezes, né? Questão de colocar o titular numa situação de hipossuficiência, questão de protegê-lo, de considerá-lo como a parte mais fraca da relação, de obrigar que as empresas se adequem, de inverter o ônus da prova. Tem um monte de coisas que são correlatas. Vamos entender que a competência para tratar, né, temas de lei de proteção de dados, ela é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No entanto, né, até por ela estar em formação, por estar nesse movimento todo, se você precisar, você pode recorrer ao PROCON, né, e às autoridades de defesa do consumidor para peticionar. Tanto é verdade isso que vocês veem que hoje já existe um convênio entre a Autoridade Nacional e o Senacom. Desse convênio já estão resultando lá um monte de materiais, estudos e coisas interessantes para que, né, os direitos dos titulares sejam realmente respeitados por todas as empresas. Bom, meus queridos, isso daqui é o que eu vou falar no dia de hoje. Já são 21 minutos, imagina se eu continuasse, não é? Vocês ficariam muito bravos comigo. Mas na próxima aula nós vamos terminar de ver esse capítulo com todos os artigos que estão faltando. E aqui vocês podem ver, né? São muitos os direitos dos titulares e são muitas as obrigações das empresas. Então a gente vê aqui grandes oportunidades, grandes coisas estão por vir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gosta do conteúdo, por favor, dá um like aí no meu vídeo e compartilha esse material. Esse aqui é o material mais importante para vocês compartilharem, pelo amor de Deus, porque não tem nada mais importante do que os titulares conhecerem os seus direitos para que eles possam ser exercidos. Combinado? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.